Continuando a parte de carreiras que o Vitor veio falar aqui, queria falar com vocês também da minha parte, da parte da cirurgia geral, né? Então, vamos estar aqui conversando hoje sobre a cirurgia geral, sobre as escolhas que eu fiz e as escolhas que vocês devem fazer com certeza para seguir na cirurgia geral. Quem não me conhece, meu nome é Lucas, tá? Sou da equipe do Pé Zerado, sou cirurgião geral, sou aqui, como diria o pessoal, o vampirão da equipe, o sanguinário, né? Aquele que gosta de sangue, que gosta de emoção, que gosta de ação. E vocês prepararam para mim algumas perguntas que estão aqui comigo para eu responder para vocês e, quem sabe, ajudar algum de vocês a fazer uma escolha para a residência de vocês. Não necessariamente essa escolha tem que ser para fazer, mas às vezes para não fazer. Né? A gente está aqui também para orientar vocês, tipo, acho que isso não vai ser legal, ou isso aqui eu acho que vai ser legal. Tudo bem, estando feliz com uma escolha ou feliz de não fazer aquela escolha, também é uma escolha. Tá, então vamos às nossas perguntas sem mais delongas, né? Vocês estão aqui escutando, tem muito podcast bom para escutar, para ficar escutando a minha voz aqui. Tá, mas aguenta comigo, alguns minutinhos, nós vamos falar para você tudo que você precisa saber para a cirurgia geral, as minhas escolhas e o que eu acho que foi importante para mim. Então a primeira pergunta é, o que de verdade te fez escolher essa especialidade? A gente fica sempre naquela discussão de, essa especialidade rende mais, essa especialidade tem uma qualidade de vida melhor, essa outra especialidade tem uma prospecção melhor de carreira, essa outra aqui não preciso de paciente, posso fazer no meu horário, não tenho que trabalhar final de semana, então tem muitas áreas que você pode cair dentro da medicina, né? O espectro de especialidades é muito grande, você tem muitas ramificações. E o que me fez ir para a cirurgia geral? Eu acompanhava a cirurgia desde o segundo período, então eu sempre tive exposto à cirurgia geral nos seus mais diferentes níveis. E eu acho que assim, eu tive um mentor, um professor que eu levei ele como mentor na minha vida. E ali eu peguei o gosto pela cirurgia. No internato ali eu estava fazendo clínica, e eu lembro de uma vez que tinha uns 4 meses que eu não tinha entrado numa cirurgia e eu estava passando mal. Eu brincava com o pessoal, eu preciso ver sangue, eu preciso entrar numa cirurgia, eu preciso achar alguma, mandava para os professores, não tem cirurgia essa semana, final de semana vai fazer alguma coisa, porque eu gostava realmente de estar em centro cirúrgico. Então o que me fez ir para essa área? Além da rotina que eu gostei bastante, o centro cirúrgico. Né, o consultório, sinto que a prisão em volta de mim, sabe? Eu gosto de estar no centro cirúrgico, conversar, interagir, e você tem que ver na personalidade sua, porque eu tenho muito padrão resolutivo. Né? Então eu gosto de matemática, eu gosto de exatas, eu gosto de pegar problemas e resolver. E quem tem um pouco desse padrão acaba indo para áreas cirúrgicas, porque a solução é muito rápida. Então você tem um trauma, vou pegar, vou tratar o trauma, vou fechar tudo que tiver ali, levar o paciente para a enfermaria, recuperação, acabou, está resolvido. Não é muito na clínica de ficar com prevenção, vou ficar ali cuidando de partes do todo, do paciente, tá? Aquela parte mais heurística do pensamento, tudo não é tão minha área. Então acabei indo para a cirurgia por conta da parte prática, por conta da cirurgia, do ambiente, da rotina. Tá? Lógico, não é a rotina para todos vocês, não necessariamente tem que ser essa rotina, a rotina de um cirurgião geral ou de algumas cirurgias das subespecialidades. Em algum momento tive medo de estar escolhendo errado e como que eu lidei com isso? No ciclo clínico, rodando no 8º período, eu quase troquei minha escolha para nefro. Porque a nefro, o que algumas pessoas entendiam pela cardio, aquela parte do raciocínio da nefro, o nefrologista que dava aula pra gente era um dos mais inteligentes médicos que eu conheço até o dia de hoje. Era realmente muito diferenciado. Então a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes a paixão pelo professor, pela aula, pelo conhecimento, pela didática, pode levar a gente a fazer uma escolha errada. Às vezes leva a gente para a escolha certa, às vezes aquela aula te toca mais do que toca uma outra aula, uma outra matéria, uma outra especialidade. Mas nesse caso tomar cuidado, porque às vezes você não está gostando da matéria, às vezes está gostando da didática, da emoção, de como transmite aquele conhecimento, e às vezes você pode acabar fazendo uma escolha errônea por conta disso. E como é que eu lidei? Eu conversei com as pessoas, eu vi as rotinas, eu pensei assim, exatamente o que eu falei, eu pensei, será que isso é o que eu gosto
e eu fui exposto agora e por isso estou reconhecendo? Ou será que isso é apenas o reflexo da aula? E aí quando eu estava nos ambulatórios, tudo, eu via que era muita repetição, era muito consultório, não tinha o dinamismo da cirurgia, não tinha aplicação ali, na minha visão, lógico, daquele conhecimento prático de estudar as manobras, estudar as anastomoses, tudo, e aplicando ali no dia a dia. Então, com o meu pensamento, com o raciocínio, lógico, conversando com pessoas, eu cheguei ali à conclusão que não, nefro não era, era cirurgia mesmo, e seguiu ali meu acompanhamento desde o segundo período de cirurgia. O que eu descobri sobre mim mesmo depois que eu entrei na residência ou comecei a atuar como cirurgião geral é esse gosto por resolver problemas. Assim, eu achava que tinha, nunca tinha pensado, mas você pegar ali, a gente sempre brinca, a cirurgia de hérnia é muito assim, você pega algo desconstruído, rompido, com defeito, e você vai sofrendo durante aquele processo, dissecando, limpando, entendendo as estruturas, reconhecendo, até que no final, no meio ali você já vê algo mais bonito, no final você vê aquela parede reconstruída, a tela colocada, você vê a beleza do corpo humano. Então, um gosto por anatomia e por reconhecer Deus ali na cirurgia. Se você vê cirurgias oncológicas, você percebe que não é nada avulso, as coisas não evoluem nesse nível de complexidade que você tem. Então você consegue ter isso na clínica também, você pega endócrino, a quantidade de marcadores, enzimas e processos que são feitos, você vai falar que isso tudo é evolução, tá? Então, lógico, visão de cada um, na minha, isso foi uma área que eu gostei muito, né? Gostar dos procedimentos, das dissecções, a beleza da vida, o dinamismo de consultório, ver um exame na radiologia, patologia, juntamente com a parte prática, o estudo teórico. Então é uma área, eu acredito, muito completa, né? A gente sempre brinca que o cirurgião não pode ser só procedimentos e não pode ser só teoria, ele tem que ser um pouco dos dois. Então esse dinamismo, tanto na nossa pessoa quanto na especialidade, me fez reconhecer isso no final da residência e agora na atuação, de atuar como um todo, não ficar sabendo só a parte prática, porque senão nós viramos cirurgiões barbeiros, como nos livros de antigamente, como nos relatos de antigamente. A quarta pergunta é se eu me imagino fazendo alguma outra especialidade hoje e por quê. Olha, por conta de tudo que eu já falei, vocês entenderam que é a parte prática, é a cirurgia, são os procedimentos, as dissecções que me encantam. Então, eu acabaria caindo em alguma área cirúrgica, tá? Apesar de já ter pensado em torácica, pensado em coloprocto, pensado em oncológica muito, a parte digestiva é o que me chama atenção. Então a parte do abdômen, né? Alguma parte do tórax logo, mas trato gastrointestinal e principalmente oncologia desse lugar. Então ou eu no momento sou cirurgião geral, mas se eu tiver que escolher uma subespecialidade vai ser cirurgia do aparelho digestivo ou cirurgia oncológica, ficando sempre nesse local. Mas se por acaso tivesse que voltar atrás, repensar, me negassem a entrada na cirurgia geral, provavelmente alguma área com cirurgia. E não tanto ambulatório, então não pensaria em oftalmo, não pensaria em otorrino, mas alguma área que tenha cirurgia, cirurgia vídeo, cirurgia robô, que tenha tecnologias implementadas junto ali daquela área. É uma parte muito legal também, você dominar diversos níveis de complexidade, você fazer uma cirurgia aberta para um paciente, fazer laparoscópica para outra, robótica para um terceiro paciente. Então são tecnologias que têm trazido muita elegância, sabe, para a cirurgia geral, trazido melhores resultados, tem forçado a gente a evoluir como cirurgião, e eu acho que esse desafio tem sido muito legal atualmente. Alguma parte difícil ou pouco fala da sua especialidade que eu gostaria que vocês, estudantes, soubessem aqui? A pior parte da cirurgia geral, e eu digo a pior parte porque é o que deixa a gente afoito, que é o que causa estresse na nossa especialidade, que gera desconforto, não é cansaço, né? Cansaço é algo que você acostuma. O residente entra no primeiro dia, ele entra num plantão, numa cirurgia, numa escala de 3, 4 cirurgias, ele sai de lá falando, nossa, não aguento mais, o meu pé está me matando, eu não consigo, eu tô com fome, com vontade do banheiro, com frio, com cabelo pro alto. Isso passa, você fica mais resistente, mais resiliente. Eu já fiquei 12 horas numa cirurgia sem sair. Ah, mas você não podia sair? Podia, se eu tivesse passado mal, falado que ia só comer alguma coisa, tudo, poderia.
Vendo para trás, inclusive, deveria ter saído. Mas não tive vontade de ir no banheiro, só no final da cirurgia. Beber água não foi um problema. Alimentação, sem problema. Então são coisas que você vai se acostumando. Estão certos? Às vezes não. Deveria realmente ter saído ali, cada 5, 10 minutos fora, com alguém me rendendo. Poderia fazer isso tudo ali, sem nenhum problema. Mas o principal que eu acho é a imprevisibilidade. Você não conseguir falar, né, e as esposas dos cirurgiões sabem muito disso. Você fala assim, que hora você vem para casa? Eu falo, é só uma vesícula, então 1h30 talvez eu acabe. E você acaba gastando 3, 4 horas. Ah não, é só um apêndice, então vai ser rápido. Não, me chamaram no plantão, mas é só para uma cirurgia, e aí surge uma segunda, surge uma terceira, o paciente não entra no bloco, porque tem a questão de burocrática, então o paciente chegou no pronto-socorro com uma apendicite. Ele chegou com apendicite, ele tem que pedir uma IH, ele tem que internar, ele tem que subir pro bloco, ele tem que ser admitido, ele tem que chegar na sala, ele tem que ser anestesiado. Aí você começa a mexer. Quando você termina tudo, tem a burocracia, o paciente sair, conversa com o acompanhante. Então é muito imprevisível todas as partes da nossa vida. Não é um consultório de um clínico que você tem uma certa programação. Olha, eu vou começar a tal hora, as consultas são ali por volta de 40 minutos, 1 hora, posso gastar um pouco mais, mas você já tem até a previsão do seu atraso. Então muita gente já coloca um espacinho de atraso entre uma consulta e outra. Então você consegue ter mais previsão disso. Ou se você trabalha com plantão, é de 7 às 7, acabou, você vai embora. Muitas vezes a gente na cirurgia tá no plantão, acabou o turno, tá trocando o plantão, você ainda termina aquela cirurgia, você sai depois, já sai 8, 8h30, já sai até 10 horas após um plantão, porque estava fazendo a cirurgia, estava muito séria, acabou entrando o colega e eu acabei não saindo de campo, operamos juntos, então isso acontece. A imprevisibilidade é um fator importante aqui da cirurgia geral, mas também é algo que a gente gosta, você pegar um caso ruim, você achar bom, ou um caso bom e achar ruim, no final você conseguir fazer aquilo tudo, você usar as técnicas que você aprendeu durante toda a sua carreira, para no final culminar naquele melhor desfecho do paciente, é algo muito recompensador. E falando sobre recompensador, uma parte que tem que ser falada da cirurgia geral é a síndrome do impostor. Na medicina é muito comum a síndrome do impostor, mas na cirurgia geral mais ainda, porque eu brinco com os meninos que nada deixa o cirurgião mais humilde do que o acesso central e a colecistectomia. Porque o acesso central ele pode gastar 10 segundos ou ele pode gastar minutos a horas. A vesícula ele pode gastar 15 minutos naquela vesícula tranquila e ele pode gastar semanas, porque ele opera uma vez, aí a paciente tem uma complicação, aí faz uma biliodigestiva, aí ela fistuliza, então isso gera ali um processo, um cansaço mental, e isso gera na sua cabeça aquilo assim, será que eu sou capaz? E você já fez milhares, fez centenas de casos, você funcionou, teve um plantão nosso na Santa Casa de 24 horas que a gente funcionou 12 acessos centrais. Cara, a gente já sabia fazer, mas toda vez que tem um acesso difícil você fala assim, por que tá tão difícil? Eu já fiz tanto, será que eu não aprendo? E não, às vezes acontecem das coisas mais difíceis. E acaba que a gente na cirurgia, você faz tudo certinho, você faz tudo muito protocolado, tudo muito repetitivo ali nas anastomoses, né? Você pega o seu jeito e é sempre aquele jeito, até que você precise usar uma técnica diferente para fazer de outro jeito, porque o paciente tem alguma alteração anatômica, alguma coisa. Mas quando você faz tudo do seu jeito, do jeito que dá certo, e aquilo complica, você fica pensando, será que eu fiz algo errado? Será que eu devia ter feito algo diferente? Será que eu tenho que mudar minha técnica? Então esse pensamento, ficar remoendo essa parte, e isso te acompanha para casa também. E isso gera ali realmente uma síndrome do impostor, um desconforto, e é algo que acho que impacta muito nessa especialidade. E se eu estivesse diante agora de um de vocês, sentado aqui no sofá comigo, que está perdido na escolha da especialidade, o que eu diria para vocês? Tem sempre aquele clichê, né? O Vitor até falou, olha o que você quer, olha o que você não quer, faz uma lista dos prós e dos contras, tudo isso é válido, tá? Mas eu acho que o principal é diferenciar, igual eu falei, a paixão do dia a dia da especialidade. Quando eu entrei para cirurgia, a ideia era fazer urologia, e aí eu vi que eu não gostava de urologia, né? Eu gostava do transplante renal, que é a parte que eu acompanhei na faculdade, que era incrível, o rim reperfundindo, tomando cor, as artérias e veia se enchendo no transplante. No meio do transplante, o rim já está funcionando e algumas vezes já até urinando ali pelo ureter, antes mesmo de você fazer a conexão com a bexiga. Aquilo era incrível, você mudava a vida da pessoa, você resolvia uma questão na maioria dos casos. Só que aí, o que é o dia a dia do urologista? É cálculo renal,
cálculo no ureter, né, a cólica renal, avaliação de próstata, cistos renais, e eu não tinha o menor interesse nessas áreas. Então, diferenciar a paixão do dia a dia me ajudou muito. Igual foi na nefro. Isso eu gosto agora ou eu gosto porque eu gosto mesmo? É o que eu sinto prazer em ficar vendo. Então, essa é uma dica. Lógico, faça a sua escala, faça o seu pró, faça o seu contra. Não vá só por dinheiro. E por que eu não digo só por dinheiro? Porque o dinheiro é uma parte importante. Não adianta você ser feliz ficando na miséria. Tá? Outra coisa, aonde você quer ficar. Tudo tem que ser levado em conta. Eu quero voltar para o interior. Eu quero voltar para minha casa, para minha cidade de 20 mil habitantes. Tudo bem. Não adianta você fazer cirurgia cardíaca. Você não vai voltar para uma cidade de 20 mil habitantes sendo cirurgião cardíaco. Você não tem campo. Eu vou ser transplantador. Também não adianta. A cidade é muito pequena, ela não comporta. Então, você tem que olhar o que é mais importante, a escolha dessa especialidade ou o lugar que eu vou morar. Que rotina que eu quero ter? Eu quero ter uma rotina de centro cirúrgico, eu vou para uma área cirúrgica. Não, eu quero ter uma rotina de consultório. Não, eu quero ter os dois. Então isso são coisas que são levadas de ponto a ponto aqui, que devem pesar na sua escolha. E outra coisa, essa escolha vai pesar nas suas outras escolhas e nos seus sonhos? Escolher fazer uma residência como neurocirurgia, 5 anos, ou fazer cirurgia geral para fazer urologia, para fazer um fellow depois, totalizando 7, junto com mais 6 de residência, de medicina, perdão. Então 13 anos de estudo. São 13 anos de estudo longe da sua família? E você quer voltar para casa? Seus pais são mais velhos? Você vai perder esses 13 anos com eles? Porque são sacrifícios que nós fazemos. A medicina te faz fazer sacrifícios que muitas vezes são inconscientes. Então você está ali e você não está pensando tudo o que você está sacrificando para estar ali. Minha residência de cirurgia geral, eu morava perto de casa, são 3 horas de viagem. Tinha carro, dava para ir e voltar, fazer um bate-volta se precisasse. Mas não é tão fácil fazer um bate-volta na residência. Você sai cansado, o dia que você tem um dia de descanso ali que não tem cirurgia, ou então é um sábado, é um domingo, você pensa assim, nossa, ir lá e voltar são 6 horas, né? E aí eu podia dormir hoje, tô de plantão, peguei um plantão extra para pagar minhas contas, porque a bolsa só não vale. Então também vê isso. Se às vezes o sacrifício que eu vou fazer para aquela especialidade não compensa no final do meu sonho. Isso não está errado. Você não precisa ser o melhor cirurgião. Você pode ter o sonho de ser o melhor cirurgião, mas você não precisa ter esse sonho. Você pode ser o cirurgião referência da sua cidade no interior. E aí você não precisa ser um transplantador. Você pode ser um cirurgião geral que operou muito vídeo, que especializou num curso de vídeo, que trouxe o vídeo para a cidade. O vídeo da cidade é seu. Só você opera vídeo na cidade, dos 3 cirurgiões da cidade. Você é o que faz vesícula vídeo, apêndice vídeo, refluxo. Você muda a sua cidade. Você vai ser referência da cidade. Você não vai ser chamado para palestrar em congressos brasileiros e tudo, mas você é referência da cidade. Tem gente que prefere isso do que ser uma pessoa média numa grande cidade. Ficar competindo, brigando por pacientes. Então, é isso que eu falaria para vocês sobre o que você tem que pensar na sua especialidade. Então, prós e contras, eu acho um excelente caminho. O ambiente que eu vou ficar, outro excelente caminho. E foi um raciocínio recente que eu tive, que eu conversei com os meninos semana passada, quando eu dava aula para eles na UPA e no hospital aqui, que era os sacrifícios que você vai ter que fazer para aquela especialidade. Sendo para aquela especialidade, para aquela escolha, para a própria faculdade que vocês podem estar agora. Se você está escutando isso, muito provavelmente você está na faculdade. Quais sacrifícios você está fazendo no momento para estar na faculdade? Você está longe de casa? Você está longe do seu namorado? Longe da sua família? Você largou um hobby seu? Deixou de praticar algum esporte? Você lia mais e agora tudo que você lê é de medicina? Você está estudando para a prova de residência e você tem 1 ano que só fica em casa. Você mal sai, seus amigos falam que você sumiu, você largou sua vida social para a prova de residência? Saiba que você está fazendo um sacrifício. E aí, para terminar, é o seguinte, se você está fazendo esse sacrifício todo, você vai fazer mal feito? Você vai fazer meia boca? Tá? Então, se você está sacrificando, e sacrificar é você entregar algo de si, né? Você está perdendo algo por estar fazendo aquilo, então faça direito.
se você está se entregando, né, literalmente gastando a sua vida naquilo ali, faz direito, faz valer a pena, faz ter um propósito. Então qual o propósito de eu fazer o que eu faço? Qual o propósito de eu fazer o que eu quero fazer? E aí você não tem burnout, ou a chance de ter burnout é menor. Porque com propósito você tem um porquê daquele sacrifício. E sacrifício sem propósito, ele te esgota. Animador esse final, né? Tá, gente? Mas assim, entenda, na hora que você achar seu propósito, achar sua especialidade e ver o sacrifício que você vai se dedicar muito mais. Tá? Um lembrete para vocês, curtam o podcast, sigam a gente, né? Ativa o sininho, clica no mais, salva na playlist, manda para um colega e se precisar, esteja aberto a me mandar mensagem. Meu Instagram está à disposição de vocês. Quem está na Masterclass, quem está já no PS Zerado e quiser mandar mensagem, vocês têm um número particular no grupo, quiser conversar de algo assim, estamos à disposição. Eu já fui uma alma perdida, né? Eu já tive que conversar com mentores e acho que hoje em dia é isso que faz falta. A gente está sem mentores, a gente está sem pessoas com experiência e com contato com a gente. As relações da faculdade são muito rasas, é muita gente, você não se conecta com o professor. Eu tenho um grupo de colegas com um professor de cirurgia até hoje, e a gente fala de coisas inúteis. Né? Assa-se um pão de canela, manda no grupo. Olha que legal, lembra das nossas reuniões, lembra como é que a gente fazia? A gente ia tomar café na casa dele para conversar de nada. Nada da cirurgia. Mas era um mentor pra gente. Era algo que ensinava de vida. E acho que é isso que está faltando pra gente também. Ter pessoas para conversar, trocar experiências e melhorar o jeito que nós fazemos a medicina hoje. Tá bom? Então, um abraço para vocês. Até a nossa próxima conversa no sofá.